Oi, mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do É da Nossa Conta, o podcast em que a gente fala sobre dinheiro sem tabus entre mulheres. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, eu quero que vocês me contem depois nos comentários, que tem como você colocar aqui embaixo, se vocês gostaram desse modelo ou não, porque eu decidi trazer termos um pouco mais técnicos. Então, geralmente eu trago questões mais comportamentais, ou então dicas bem práticas de finanças, ou até reflexões, mas hoje eu vou explicar alguns termos de finanças. E aí vocês me contam se vocês querem que eu faça mais alguns episódios nesse modelo, intercalando com os outros. Antes de começar, o aviso mais importante é que para todas que estão querendo começar a investir e aprender sobre esse mundo dos investimentos de uma forma descomplicada, prática, que nem eu ensino aqui no podcast, mas mais aprofundado, eu vou dar um mini curso gratuito nos dias 17 e 18 de março. É uma segunda e uma terça-feira, às 8 horas da noite e ao vivo. Então, para assistir, você tem que se inscrever no link que eu coloquei aqui na descrição do podcast. E aí, no dia 19 de manhã, abrem as vagas do meu curso, o curso As Investidoras. Que é não só um curso com aulas gravadas, que te ensinando tudo do zero sobre investimentos na teoria e na prática, como também uma comunidade. Então tem uma rede social onde as alunas falam entre si, a gente tem encontros semanais ali para aprofundar os estudos de investimentos. Bom, e começando no tema do podcast, hoje o meu foco vai ser explicar para vocês sobre taxa Selic. Vou explicar o que é a taxa Selic e o que é o tal do CDI, que provavelmente vocês já ouviram falar. Aquele CDB que rende 100% do CDI. Muita gente confunde CDB com CDI e faz uma grande bagunça com esses termos. E eu vou explicar eles para vocês usando uma analogia das Meninas Malvadas, o filme que tem a Regina George. Bom, vamos lá. Antes de explicar esses dois termos, taxa Selic e CDI, você precisa entender o que é inflação. Vai ser muito importante. Inflação nada mais é do que o aumento dos preços dos produtos e dos serviços na economia. Parece complexo, mas é uma coisa muito simples de entender porque ela é palpável no nosso dia a dia. Então, se você ia no mercado, eu costumo dar esse exemplo, né? Se você ia no mercado há 10 anos atrás com R$100, você ia encher um carrinho com várias coisas. E hoje em dia, se você vai no mercado com R$100, você compra ali, sei lá, pouquíssimas coisas. Porque o preço das coisas tem a tendência de aumentar ao longo do tempo. E é por isso que a gente fala que seu dinheiro vai perdendo valor. O que significa perder poder de compra? Significa que com a mesma nota de R$10, por exemplo, ou a mesma nota de R$100, você compra menos coisas ao longo do tempo. Ou seja, o seu dinheiro vale menos ao longo do tempo, porque ele consegue comprar menos coisas. E aí um ponto muito importante dos investimentos é justamente esse. Se você deixa seu dinheiro parado sem investir, o preço das coisas, dos produtos e dos serviços, quando você vai no supermercado, quando você vai contratar alguém, enfim, de tudo, vai aumentando ao longo do tempo e o seu dinheiro, ele não aumenta proporcionalmente. Então, ele não está acompanhando esse aumento dos preços. E por isso que os investimentos são tão importantes, porque eles te protegem da inflação. Então, os investimentos fazem com que o seu dinheiro renda. Então, você está ganhando mais dinheiro com o seu trabalho, mas além disso, acima disso, o seu dinheiro está rendendo. E aí, ele, em alguns investimentos, em muitos investimentos, ele rende acima da inflação. Então, o preço das coisas está aumentando, mas o seu dinheiro está aumentando mais ainda. Então, a inflação não te prejudica tanto assim. A poupança, por exemplo, é um exemplo de investimento que muitas vezes não te protege da inflação. Ela não rende acima da inflação. Então, o IPCA é calculado pelo IBGE e ele é como se fosse um termômetro, gente. Então, imagina que a gente tem o nosso clima e a gente sabe que no verão a temperatura aumenta, mas no inverno a temperatura baixa. Mas como a gente sabe quanto aumentou ou quanto abaixou? A gente precisa de um termômetro, certo? E o termômetro vai mostrar, tá 38 graus ou tá 17 graus. O IPCA é a mesma coisa, ele é um termômetro desse aumento dos preços. Então, num ano que a inflação está crescendo muito, é como se você tivesse com febre, você coloca o termômetro e você vê ali sua temperatura aumentando de 37 para 38 graus, de 38 graus para 39 graus, e aí você sabe que você precisa tomar uma medida para conter essa febre. Com a inflação é a mesma coisa. Então, quando a inflação está aumentando muito, o governo percebe que precisa tomar alguma medida para controlar a inflação. Por quê? Porque é prejudicial para a população que o preço das coisas esteja tão caro, principalmente para as pessoas que são de classes sociais mais baixas, porque para uma pessoa que ganha um salário de R$10 mil,
se o arroz aumentar de preço, isso vai ter um impacto na vida dela, mas não vai ser um impacto gigante na vida dela. Ela provavelmente não vai deixar de comprar arroz. Agora, para uma pessoa que ganha um salário mínimo ou até menos do que isso, que a gente sabe que é a realidade de muitos brasileiros, se o preço do arroz aumenta, talvez isso signifique que naquele mês aquela pessoa não vai comer arroz. Então é muito importante tentar conter a inflação quando ela está muito alta. E é aí que entra o segundo conceito, que é a taxa Selic. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu achava que as pessoas explicavam de um jeito muito chato e muito complicado. Então, se você for pesquisar sobre taxa Selic, na maioria dos lugares vão estar falando: a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Eu não entendia nada do que estavam falando. E aí, quando eu comecei a aprender sobre esse assunto, eu comecei a criar analogias para que ele ficasse mais simples na minha cabeça. Então, toda a minha metodologia do meu curso, por exemplo, nasceu de criar essas analogias e de entender uma forma de descomplicar esse assunto e ir colocando isso nas minhas anotações no papel e depois, de fato, criando ali uma estrutura que fazia com que os investimentos ficassem muito mais fáceis de aprender. E aí, nessas analogias que eu fazia, eu criei essa analogia de que a taxa Selic, ela é que nem a Regina George. A Regina George, gente, pra quem não é dessa época, pra quem não pegou a referência, é uma personagem muito icônica de um filme chamado Meninas Malvadas. E é muito simples de entender. Basicamente, ela era a menina popular da escola. Então, tudo que a Regina George fazia, todo mundo fazia. Se a Regina George chegasse na escola naquele dia com um furo na blusa nos peitos, no dia seguinte ia estar todo mundo usando a blusa com um furo na blusa dos peitos. Se ela fizesse alguma coisa, ia todo mundo comentar sobre esse assunto. Então ela era grande, a gente pode até comparar com uma influencer, né? Como se a taxa Selic fosse uma Virgínia ou uma influencer muito grande. Ela é uma taxa que influencia todas as outras taxas. Jubi, mas o que isso significa na prática? Vamos lá. O que é uma taxa de juros? Juros é a remuneração pelo dinheiro que é emprestado. Então, se você pede R$1.000 emprestados para o banco, por exemplo, o banco vai te cobrar juros por isso. Então, no final do prazo que você determinou que você ia devolver esse dinheiro para o banco não vai te cobrar só aqueles R$1.000 que ele emprestou para você. Ele vai te cobrar, sei lá, R$1.000 mais R$100. Esses R$100 são os juros. Por quê? Você ficou um tempo com esse dinheiro emprestado e era um dinheiro que era do banco. Ele poderia ter usado esse dinheiro para fazer outras coisas. Então isso teve um custo para ele, porque para te emprestar esse dinheiro, ele teve que deixar de fazer outras coisas. Assim como se você empresta seu dinheiro para um amigo, para uma amiga, enfim, para alguma pessoa, esse dinheiro vai estar saindo da sua conta e indo para dela por um tempo. E você vai estar deixando de fazer coisas com esse dinheiro. Logo, para isso valer a pena, você precisa cobrar juros. Não que você vai cobrar juros de um amigo, né? Mas só o exemplo. Você precisaria cobrar juros. Então, é uma remuneração para valer a pena você ter emprestado esse dinheiro. Então, juros é esse valor que é cobrado pelo dinheiro que é emprestado. E aí, existem muitas taxas de juros no país, certo? Se você vai fazer um financiamento, você pode cotar esse financiamento com uma instituição financeira aqui, com outra ali, e elas vão te dar elas vão te cobrar taxas de juros diferentes. Se você vai pegar dinheiro emprestado ou se você tem uma empresa e você vai emprestar dinheiro, as taxas de juros vão mudando. Só que elas precisam de um norte, certo? Então, existem várias taxas de juros diferentes no país. Lembrando, eu estou explicando aqui de uma forma muito simplificada, tá? Se alguém é economista, etc., eu não estou usando os termos elaborados, etc., porque eu acho que é importante na educação a gente simplificar os assuntos para as pessoas realmente conseguirem entender. Mas enfim, existem várias taxas de juros diferentes no nosso país. Mas elas precisam de uma líder, elas precisam de uma referência para elas saberem quanto que elas vão custar. Essa líder, essa referência das taxas de juros é a taxa Selic. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. O que isso significa? Ela é a taxa de juros de referência do Brasil. É ela que inspira todas as outras taxas de juros. E ela é definida pelo Banco Central. Então, assim como a Regina George, do filme Meninas Malvadas, ou então a Virgínia, a influencer, influenciam todo mundo que está ao redor delas, então se elas fazem uma coisa, todo mundo vai fazer igual, a taxa Selic é assim também. Se a taxa Selic aumenta, então quando vocês escutam nas notícias, leem no jornal, a taxa Selic aumentou para 13,5% ao ano. Enfim, se a taxa Selic aumenta, o que isso significa na prática no nosso dia a dia? Que as outras taxas de juros provavelmente vão aumentar também.
Jubi, que taxas de juros? Taxas de empréstimos, de financiamentos e também de investimentos. E se a taxa Selic abaixa, se o Banco Central abaixa a taxa Selic, isso significa que as taxas de juros do resto do país, as taxas de empréstimo, financiamento e etc., também vão diminuir. Como que isso impacta no seu dia a dia e por que é tão importante você entender sobre isso? Por exemplo, se você tem o sonho de ter a sua casa própria, ou então se você tem o sonho de abrir um negócio e você vai precisar de dinheiro emprestado para isso, ou então de financiar a compra de um carro. Qualquer coisa que você vai fazer um empréstimo, que você vai fazer um financiamento, vai ser influenciada por essa tal dessa taxa Selic. Em momentos que a taxa Selic está muito alta, e esse é um momento agora, provavelmente, né, não dá para... eu estou generalizando, mas é óbvio que tem exceções, mas na maior parte dos casos, não vai valer a pena você fazer um financiamento, porque as taxas de juros estão muito altas. Em um momento que a taxa Selic está mais baixa, você vai conseguir taxas de juros menores. E aí, assim como a Regina George influencia todos os outros alunos da escola, um outro ponto é que tudo que a Regina George faz, todo mundo comenta. Então, se ela vai viajar, todo mundo fala sobre isso. Se ela faz X coisa, todo mundo comenta sobre isso. E é a mesma coisa com a taxa Selic. Tudo que a taxa Selic faz, todo mundo tá de olho e todo mundo comenta. É como se fosse os sites de fofoca, as fofocas que acontecem. Isso também acontece no mundo da economia. Então, se estão achando que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, rola já uma fofoca. Parece que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic. E aí as pessoas começam, sei lá, a ficar preocupadas porque fazer um financiamento vai ficar mais caro. Ou então, não, estão fofocando que a taxa Selic vai diminuir. Aí tá, as pessoas já começam a se planejar para isso, talvez para pegar um empréstimo, enfim, porque as taxas vão estar mais baixas. Mas tudo que acontece com a taxa Selic é noticiado e tem um grande impacto na nossa economia. Aí você me pergunta, Jubi, mas por que o Banco Central fica mexendo na taxa Selic? Porque eles aumentam, diminuem ela, não é só deixar a pobre coitada descansar em paz no sono da beleza dela? Não, gente, a taxa Selic, ela tem muitas funções, tá? Mas eu vou trazer aqui a principal delas, que é controlar a inflação. Então, a taxa Selic é uma das formas do governo tentar controlar a inflação, quando a inflação está muito alta. Então, existe uma meta de inflação no ano, existe uma meta que colocam de o preço das coisas, em média, só pode subir, a gente vai tentar que só suba até 4%, só aumente 4% no ano de 2025, por exemplo. E aí eles vão ficar tentando controlar a inflação, o governo vai ficar tentando controlar a inflação para estar dentro dessa meta que eles estipularam, para que a inflação não passe muito da meta, porque, como eu falei, isso é prejudicial para as pessoas. Então, a taxa Selic é rediscutida a cada 45 dias. A cada 45 dias, o pessoal lá do Banco Central se senta num grande chá da tarde dos fofoqueiros sobre a taxa Selic e eles discutem. Ela tá indo bem, ela precisa aumentar, ela precisa diminuir, como que tá a inflação tá muito alta, a inflação tá baixa, enfim. E aí eles decidem se eles vão aumentar, se eles vão deixar igual ou se eles vão diminuir a tal da taxa Selic. É como se fossem os pais da Regina George decidindo se eles vão continuar deixando ela nessa escola, se eles vão tirar ela dessa escola, enfim. E ela afeta também os investimentos. Quando a taxa Selic está alta, muitos investimentos, que a gente chama de investimentos de renda fixa, que eu vou explicar isso inclusive no mini curso gratuito para quem for participar, mas muitos investimentos de renda fixa, que é uma categoria de investimentos, passam a pagar mais também, que são esses investimentos considerados mais seguros, mais conservadores. Ok, então entendemos esse cenário base de quem é a taxa Selic, é a Regina George, a influencer de todas as taxas de juros do nosso país. Agora vamos para o tal do CDI, o tal do 100% de CDI, etc. O que é o CDI? CDI significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, gente, se a taxa Selic é a Regina George, o CDI são aquelas amigas do grupo da Regina George, sabe? Se eu não me engano, chama Gretchen, uma delas. O CDI é essa amiga que copia tudo que a Regina George está fazendo. Como isso funciona? E aqui eu vou entrar num detalhe que você nem precisaria saber tanto no seu dia a dia, mas que eu acho interessante para entender o que é o tal do CDI. Todos os dias, os bancos fazem empréstimos entre si, porque existe uma regrinha de que o banco precisa terminar o dia com um saldo no positivo. Então, vou dar exemplos hipotéticos, tá? Imagina que tem o Itaú e tem o Santander.
em um dia o Itaú terminou o dia com caixa no negativo, porque ele fez muitos empréstimos, então saiu bastante dinheiro ali do caixa dele, fez mais empréstimos do que pessoas depositaram dinheiro nele. E o Santander terminou o dia com caixa no positivo. Muito mais pessoas depositaram o dinheiro dele do que sacaram, ou do que os empréstimos que ele fez. Ok. O que acontece? O Itaú, ele precisa terminar o dia com saldo no positivo por conta dessa regrinha. Ele vai pegar um empréstimo de curtíssimo prazo, porque essa regrinha é ali só terminar o dia no saldo positivo. Ele vai pegar um empréstimo de curtíssimo prazo com o Santander. Mas eles não são melhores amigos, né, gente? Eles se cobram taxas de juros para emprestar dinheiro para o outro. Então, a taxa do CDI é essa taxinha que os bancos usam para fazer esses empréstimos de curtíssimo prazo entre si. Jubi, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou um banco, eu não preciso saber disso. Sim, mas é para você entender por quê. Essa taxa do CDI, ela é usada como referência para muitos investimentos de nós, meros mortais, investidores de pessoa física. Então, você encontra um CDB que rende 100% do CDI, por exemplo. O que isso significa? Que esse investimento rende exatamente essa mesma taxinha que os bancos usam para fazer esses empréstimos entre si. E Jubi, quanto que é essa taxinha? E por que você falou que o CDI é aquela amiga que é Maria vai com as outras da taxa Selic? Porque o valor do CDI, ele é praticamente igual ao valor da taxa Selic. Então, essa taxinha que os bancos usam para fazer empréstimos entre si é diretamente influenciada pela taxa Selic. Então, elas são praticamente iguais. A gente considera que a taxa do CDI e a taxa Selic são basicamente a mesma coisa, porque a taxa do CDI copia a taxa Selic. Então, é como se fosse a amiga da Regina George, que se a Regina George cortar a blusa dela, a amiga dela vai cortar a blusa também. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Se a taxa Selic aumenta em 1%, o CDI vai aumentar em 1%. Ele segue fielmente a taxa Selic, ele copia a taxa Selic. Por isso, se você quiser saber quanto que rende 100% do CDI, é muito simples. Basicamente, uma regrinha de bolso, é só você pesquisar quanto que está a taxa Selic hoje. Você pode digitar no Google, taxa Selic hoje. E aí você vai descobrir 100% do CDI significa 100% dessa taxa que copia a taxa Selic. Gente, deu para entender? Comentem aqui nos comentários, porque eu tô acostumada a ensinar esses termos que são um pouco mais complexos, com slide nas aulas do curso, que eu tenho tempo, eu tenho recurso visual para explicar, tem live de dúvidas. Então, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Mas, basicamente, é isso. Inflação é o aumento de preço das coisas. Taxa Selic é usada para conter a inflação, para controlar a inflação. É a Regina George das taxas. E o CDI é uma taxa Maria vai com as outras que está sempre copiando a taxa Selic. E o que é que isso tudo tem a ver com o seu dinheiro? Primeiro, inflação. Se a inflação está muito alta, isso vai afetar diretamente o seu bolso. Você vai perceber que com o mesmo valor que você gastava, sei lá, se você gastava todos os meses R$ 700 para ir no mercado e comprar todas as suas coisas, agora você está gastando R$ 800 e você não está comprando mais coisas. Elas só estão mais caras. E isso tem a ver com as suas decisões financeiras, porque se você quer preservar o valor do seu dinheiro, você precisa investir. Então, você precisa colocar seu dinheiro em investimentos que vão render acima da inflação. Eles vão te proteger da inflação. Sobre a taxa Selic, a gente sabe que ela afeta diretamente os financiamentos, empréstimos, etc. Então, se você está pensando em fazer um financiamento e a taxa Selic está muito alta, isso vai justificar o fato das taxas de juros que estão aí disponíveis no mercado serem muito altas também. Quando a taxa Selic diminuir, provavelmente essas taxas de financiamentos e empréstimos vão diminuir também. E no lado dos investimentos, isso te afeta porque tem determinados investimentos, que são os de renda fixa, que são valorizados quando a taxa Selic aumenta. Então, esses investimentos, eles passam a ser mais vantajosos, eles passam a te pagar mais e pode ser um bom momento para você investir neles. E a boa notícia é que são investimentos muito conservadores e seguros e são recomendados para quem está começando a investir. Inclusive, essa diferença de o que é renda fixa, renda variável, eu vou explicar nessas aulas gratuitas. E sobre o CDI, você precisa também entender, para você saber que CDI não é um tipo de investimento, e sim uma taxa, é a rentabilidade daquele investimento. Então, se você vê um CDB que rende 100% do CDI, CDI não é o investimento. CDI é quanto aquele investimento vai render. Se é 100% do CDI, significa que é 100% dessa taxa.
e a taxa do CDI é sempre igual à taxa Selic. Então é só você digitar no Google quanto está a taxa Selic hoje, que você vai descobrir quanto aquele investimento está pagando. E para entender melhor sobre esses termos desse jeito descomplicado, com analogias e tudo isso, você pode, como eu já falei, se inscrever no mini curso gratuito que vai ser nos dias 17 e 18 de março, às 8 horas da noite. Tem o link aqui embaixo. As vagas do meu curso, que é um curso e comunidade de mulheres investidoras, vão abrir no dia 19 de março de manhã. E aqui embaixo vocês encontram todas as informações. E passando para a parte do meu mimo financeiro da semana, essa semana o meu mimo financeiro é repetido, gente, é massagem. Massagem provavelmente é uma das coisas que eu mais sinto prazer em fazer. E eu fiz uma massagem na Bahia há uns 2 anos atrás. Sempre que eu viajo, eu gosto de fazer uma massagem no lugar. E eu fiz essa viagem sozinha pra Bahia, fiz uma massagem que foi a melhor massagem da minha vida. E eu perguntei pra mulher o nome e chama liberação miofacial. E ela usava umas ferramentas pra fazer, era maravilhoso. Eu voltei pra São Paulo, procurei um lugar pra fazer essa massagem e não tava achando um lugar com indicação, que fosse confiável, etc. Até que algumas semanas atrás eu tava conversando com uma amiga, coincidentemente a minha mãe tinha falado, nossa, a minha fisioterapeuta falou que ia ser muito bom se eu fizesse essa massagem de liberação miofascial. Eu tava conversando com essa minha amiga e ela falou, gente, vocês não sabem, fiz uma massagem maravilhosa, liberação miofascial. Aqui em São Paulo eu amei, 1h30. Eu falei, pronto, é isso. E aí eu voltei do carnaval, gente, com dor na lombar. Eu voltei do carnaval com dor na lombar por fazer um esporte lá de boia, enfim, no mar. E falei, não, eu mereço essa massagem. Então esse foi meu mimo financeiro, vai ser amanhã minha massagem. E nos avisos finais, lembrando que vocês têm desconto nos meus outros cursos, no É da Minha Conta, que é meu curso de organização financeira, e no Mude-se, que é o meu curso de como se organizar financeiramente para mudar de casa. Vocês têm o cupom POD5, é só clicar aqui embaixo para falar com a Bia da minha equipe, que ela vai dar as informações para vocês. Também, aqui embaixo tem um link para você assinar a newsletter. Toda segunda-feira ela chega com um compilado das informações que foram faladas no episódio. Seguir o podcast, então se você ainda não está seguindo, segue lá. Se você puder avaliar com 5 estrelinhas, eu agradeço muito. Isso ajuda muito o podcast a crescer. Como eu já falei, esse é um dos projetos que eu mais estou amando fazer. E eu realmente queria muito que o podcast desse certo. Então, é só você clicar no perfil, aí vão ter 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos tem avaliar e você pode clicar lá e dar as estrelinhas. Eu agradeço muito. Aqui embaixo na descrição também tem uma lista de livros que eu indico. Então, tem um link da Amazon direcionando para essa lista. E lembrem-se de acompanhar a gente nas redes sociais. Então, no Instagram e no TikTok é @as.investidoras e no YouTube é As Investidoras. Um grande beijo e até a próxima segunda.